Bom, eu estou feliz de estar aqui e estou edificado pelo que o Leandro compartilhou. Isso nos anima e nos faz compreender o quanto Deus ele tem cuidado de nós. O testemunho de um irmão é uma edificação para uma igreja, porque isso traz uma demonstração de como Deus tem cuidado de todos nós e tem operado em nossas vidas, né, vó? Tem agido no nosso meio. Isso é alegria, isso é ânimo de continuarmos nessa jornada que Deus ele tem nos confiado. Bom, nós estamos nessa jornada de ministrações da Kryptonita e ao mesmo tempo que toda semana a gente tem abordado uma temática baseada no livro, isso tem sido um conteúdo que nós estamos guardando, tanto em formato de vídeo, né? Nós estamos guardando todos os episódios, todo o material, mas também de forma escrita, porque cada episódio semanal eu faço um resumo e eu envio para a pessoa. E aí ela medita, eu deixo ela à vontade para ministrar, mas envio um resumo. E todos esses resumos estão sendo guardados e está se transformando num mini livro. Então isso pode ser aplicado no discipulado, pode ser aplicado no devocional, pode ser aplicado numa série de lives. São muitas as possibilidades de usar. E eu estou feliz de Deus nisso, porque o Senhor ele tem nos estruturado de maneira bíblica e teológica. A igreja está estruturada. Eu não sei se você viu, Leandro, um dos episódios do Memórias Pod atingiu 18 mil. Do Gales, 18 mil, irmão. 18 mil. Nosso canal, a gente comemorou na segunda passada 500 inscritos. Já está com 540 inscritos. E assim, gente, muitas pessoas que entram para a internet, para o canal do YouTube, é todo um tema para se desenvolver. Não tem essa de ganhar inscritos todo dia não, irmão. Mas a gente está tendo esse privilégio e nós vemos a mão de Deus nisso, usando o servo dele, o irmão Leandro, para compartilhar. Então tudo isso é muito rico, irmão, porque a gente tem crescido no conhecimento da palavra, seja através do Memórias Pod, seja através do Target, seja através dos discipulados que nós estamos tendo, seja através da série de ministrações. São conteúdos muito ricos, irmãos. Oxalá se todas as igrejas estivessem nessa prática, estivessem nessa visão, entendendo a importância do conteúdo, né? De ser aplicado, de ser ministrado, de ser ensinado. Tudo isso é para o nosso crescimento, tudo isso é para o nosso amadurecimento em Cristo. E domingo nós vamos só consolidando mais ainda esse projeto, através de um domingo bem bíblico. Nós vamos falar domingo sobre reforma protestante, sobre o Halloween, né? Eu vou ministrar de manhã sobre o Halloween. À tarde nós teremos um painel sobre reforma protestante. Então é isso, a igreja envolvida na palavra, a igreja envolvida no que é Bíblia, sabe? E aprendendo nisso. Valeu, glória a Deus. Irmãos, eu estou dando um mau rolê aqui, mas tudo tem a ver com a palavra de hoje. Hoje o tema é os 3 reis. Eu acho que eu coloquei errado no canal do YouTube, tá os 3 reinos, mas não é os 3 reinos, é os 3 reis. E nós vamos falar um pouco desses camaradas, dos reis, homens de Deus que foram levantados para governar o povo de Deus sobre a terra. Homens que tinham ou deveriam ter, né, intimidade com o Senhor, sensibilidade no Senhor, para governar o povo de Deus, né? E isso se aplica no sentido pastoral, de nós como pastores entendermos que a igreja é de Deus, né? Hoje, né, Ani, estava assistindo um filme, ela até falou, esse filme parece ser um pouco antigo. O filme era nada mais, nada menos que de 1960. Estava lá na Disney. O filme da... Como que é o nome da menina lá? Poliana. O nome do filme se chama Poliana. E é uma jovem órfã que vai morar com a sua tia numa pequena cidade, num vilarejo, ou como se diz um bom americano, né, num condado. E lá ela começa a compartilhar do amor. Ela começa a animar as pessoas que estão tristes. Ela começa a trazer palavras de ânimo. E o pastor daquela cidade vinha com um sermão muito duro, muito severo. Vocês vão para o inferno. Ele falava assim, vocês vão para o inferno, não sei o quê. E as pessoas ali morrendo de medo. E aí essa menina chegou para ele e falou assim, olha, meu pai era pastor.
meu pai pregava sobre o amor, a Bíblia fala sobre o amor também. E aquele pastor levou um baque, e aí tem uma cena importante que mostra ele no meio de uma mata, ajoelhado, a esposa dele corre atrás dele, e esse pastor está orando, filme da Disney, irmão, 1960, e ele está orando, pedindo perdão a Deus, porque ele de fato foi impactado pelo que aquela jovem disse, e ele começa a ministrar sobre o amor, e eles vão fazer uma espécie de uma quermesse na comunidade, ali na cidade. E é engraçado porque o sermão dele surte um efeito tão positivo, que aquela comunidade começa a se amar, começa a se respeitar, e começa a se juntar mais, se unir mais, em um propósito maior. Isso é lindo, isso é maravilhoso, o pastor tem essa função. E aquela menina, ela pega o pastor de surpresa quando ela fala assim, que a igreja não é dele, a igreja é de Deus. Então ele é impactado por aquilo, e é isso que nós temos que entender, e é isso que os reis da Bíblia deveriam praticar, alguns praticaram, que é entender que o povo não era deles, não era um reino que eles dominavam e faziam o que queria, mas era um reino de Deus. Deus tinha colocado eles ali, tinha incumbido essa função a eles, tinha dado essa autoridade para que eles pudessem reinar e pudessem administrar todos os recursos, todas as pessoas ali, de maneira organizada e de maneira cívica, e principalmente de acordo com a vontade de Deus, porque a palavra do Senhor fala que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, se nós não praticarmos essa vontade do Senhor nas nossas vidas, logo nós seremos frustrados ao longo da caminhada. Bom, houve um total de 20 reis que governaram sobre Judá, além de Saul, Davi e Salomão. Os reis idólatras foram Roboão, Abias, Jorão, Acasias, Atalias, que Atalias por sinal era uma rainha, Acás, Manassés, Amon, Joacás, Joaquim, Jeconias e Zedequias, sob a liderança desses reis, né? Que no caso houve a parte da idolatria. Judá sofreu dificuldades e ataques singulares de seus adversários, que muitas vezes não eram vencidos e causavam grande estrondo à nação. Bom, aqui nós tivemos que fazer uma partilha, porque nós estamos falando na temática sobre os 3 reis. E por que 3 reis? O primeiro, os reis que não andavam com Deus. Segundo, os reis que se relacionavam com Deus. E terceiro e último, os reis que além de se relacionar com Deus, governava com Ele, governava com Deus. Então há uma diferença grande nessas 3 fatias desses 20 reis que Deus levantou. Dentro desses 20 reis tem 3 categorias: os que não buscavam a Deus, os que não governavam com Deus, os que buscavam a Deus e tinham intimidade, e os que buscavam, tinham intimidade e que governavam com Deus. E entre esses que governavam com Deus, é uma parte muito pequena, mas que surtiu um efeito muito poderoso. Davi e Salomão fizeram o que era certo, embora Salomão tenha errado em seus últimos anos. Depois que o reino se dividiu, foram eles Asa, Josafá, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Ezequias e Josias. Porém, essa lista de 8 reis pode ser dividida em mais 2 categorias. A primeira consiste naqueles que fizeram o que era certo aos olhos do Senhor na vida pessoal, mas não derrubaram nem lidaram com os altares de adoração a ídolos entre o povo que lideraram. Então existiam aqueles que, apesar de buscarem ao Senhor, eles não se posicionaram no sentido de mostrar o que estava errado para a população. Então o que ele fazia? Ele buscava somente a Deus, mas as idolatrias, os pecados que estavam ali na comunidade, não era combatido pelo rei. O rei não combatia as práticas pecaminosas.
Bom, e dentro desse parâmetro de rei, nós vamos ver a humanidade pedir um rei, e ali Saul ele é levantado como rei. Pós Saul, quando Saul é rejeitado, Davi é levantado. Na sua velhice, Davi vai ungir e abençoar Salomão. E Salomão, entre todos os reinos, ele vai ser o cara que mais prosperou. Vai ser o cara que mais conseguiu ter posses territoriais, armamentos, mais ouros. Enfim, Salomão ele vai ser o grande ápice do reinado e vai ser um símbolo de exemplo para outras nações. Se nós olharmos aqui nas escrituras, no livro de Reis, nós vamos ver pessoas de outras nações vindo conhecer Salomão e procurar entender a sabedoria dele, procurar entender como que ele governava, porque logo no início, do reinado, ele vai pedir a Deus sabedoria. Mas algo terrível acontece, porque ao longo dos anos ele vai adotar para si ali mulheres, concubinas, a rodo, e vai transformar o reino dele em um reino de idolatria. As mulheres eram de outras nações, ele se casa com elas, e elas trazem as suas culturas, elas trazem as suas religiões. Então o reino de Jerusalém vai se transformar em um reino místico. O próprio Salomão, a Bíblia vai dizer que se envolve com magia, e magia pesada, A gente vai ver isso um pouco na formação da maçonaria, que eles usam muito como exemplo o rei Salomão, e ele até hoje ele é usado como um ato de misticismo em algumas religiões, até hoje é usado isso, e na velhice dele ele vai ser impactado com a própria face e vai entender que de nada valeu, foi tudo vaidade, Ele vai escrever Provérbios de Salomão, ele vai escrever Cantares, que é uma majestade só também esse texto. São um texto muito rico, principalmente Provérbios, tem muito a nos ensinar. Mas o rei vai acontecer isso, irmãos, ele vai ter os seus altos e baixos, e entre todos esses reinados, quando Salomão ele morre, ele vai deixar um legado terrível, porque o reino ele é dividido, o seu filho fica com duas tribos, a tribo de Judá, e se eu não me engano fica com Jerusalém, que é onde oferecem o culto de adoração, é onde está o templo, e a outra parte fica com 10 tribos, que há uma confusão grande também nesse cenário. Mas há uma particularidade que eu queria mencionar, que é sobre quando Jesus está na terra, que há uma rincha, Devemos adorar em Jerusalém ou em Samaria, porque os samaritanos brigavam com os judeus, era uma briga, porque eles não entendiam esse negócio de adoração e achavam que tinha que adorar em Jerusalém. E Jesus vai quebrar isso e vai falar, não tem essa de adorar lá, adora o Senhor. E vai derrubar essa cultura que se estabeleceu. Então o reino se dividiu, o povo se dividiu também. E a Bíblia fala que um reino dividido não subsiste. E foi isso que aconteceu. As 10 tribos se atrapalharam, se autodividiram depois. Essas 2 tribos também se deram mal ao decorrer dos anos. E os homens que foram levantados por Deus, alguns fizeram a vontade de Deus depois de Salomão, outros não. Alguns fizeram conchavos, outros não. E eu queria citar e mencionar com vocês um deles, que é Josias. E eu queria ler com vocês em 2 Reis, capítulo 23. 2 Reis, capítulo 23, do versículo 1 até o versículo de número 4. Oh, glória, voltou lá? Que bênção. Vamos lá então. Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os profetas e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais simples até os mais importantes. Eu vou parar aqui rapidinho só para vocês entenderem esse contexto. Vinha-se de uma onda de reis que tinham se corrompido. Então não era normal esse ritual que o rei Josias estava propondo. Quando ele assume o reinado, ele assume um papel de sacerdócio, ele assume um papel de pastor, e ele vai propor uma onda de arrependimento para o povo. Por isso essa convocação, e por isso que ele deixa bem claro que ele, além de se reunir no templo, ele vai reunir
todos, não importa a classe social, ele vai convidar toda a nação para essa cerimônia de posse que ele estava. Então, dos mais simples até os mais importantes, leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. É interessante falar isso, encontrado no templo do Senhor, porque Josias ele teve que procurar esses livros. Os reis anteriores não se preocupavam com a lei, não se preocupavam com a aliança, não se preocupavam em oferecer culto ao Senhor. Então Josias vai fazer um resgate daquilo que se havia perdido. Então agora ele reúne o sacerdócio, ele reúne as lideranças, os comerciantes, ele vai buscar esses livros que estavam escondidos, que estavam guardados, enterrados, e vai ler esses livros. No sentido do quê? De conectar as pessoas com a sua essência. As pessoas tinham perdido o sentido, tinham perdido a noção do que é culto, do que é buscar o Senhor, do que é se arrepender. E essa questão da aliança era algo muito sério, irmãos, para o Antigo Testamento. O rei ficou em pé no lugar de honra, junto à coluna, e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir seus mandamentos, preceitos e decretos de todo o coração e de toda a alma. Confiou deste modo os termos da aliança escrito no livro, e todo o povo se comprometeu com a aliança. Versículo 4: em seguida o rei deu ordem ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas do templo, para que removessem do templo do Senhor todos os utensílios usados para o culto a Baal, a Ácera e a todos os astros do céu. Mandou queimar tudo fora de Jerusalém, nos terraços do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. Amado, olha o cenário. O templo, que era a casa de adoração a Deus, estava corrompido com utensílios de outros deuses. Então era um misticismo muito grande que estava acontecendo. Então Josias, ele vai ser o grande arrumador da casa, ele vai ser o grande limpador da nação, ele vai remover tudo aquilo que fazia as pessoas ficarem corrompidas e numa onda de pecado, e vai trazer elas para uma onda de santidade na presença de Deus. E tudo isso é um processo. Quando nós falamos aqui sobre os 3 reis, a temática da criptonita é o que estava atingindo esses reis e impedindo eles de terem êxito em sua jornada, de terem êxito em sua caminhada como reis. Aleluia, amém? E quando nós olhamos para esse cenário, nós temos que entender que você possui sim um reino sobre o qual Deus lhe deu autoridade. A forma como você assume responsabilidade sobre esta área, e não apenas sobre sua vida pessoal, terá uma influência significativa sobre como Deus move ao seu favor. Então, amados, trazendo um pouco para o nosso cenário, para você se conectar com a palavra, Deus, Ele outorga a nós, Ele nos dá essa autoridade, Ele nos dá, aleluia, essa unção de sermos reis sobre a terra também, sabe, de sermos influência, de sermos a diferença onde estivermos. E quando eu olho para o cenário de Josias, eu vejo o cenário de hoje, eu vejo a nossa realidade de hoje, a necessidade de nos posicionarmos, a necessidade de falarmos, de nos manifestarmos com oração, com clamor, buscando a face do Todo-Poderoso, tentando entender o que Deus quer de nós e sendo de fato cumpridores deste chamado, e não somente ouvintes. Aleluia, seguindo o texto de Reis, 2 Reis 23, do 21 ao 23, capítulo 23, do versículo 21 até o versículo 23. O rei Josias deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa do Senhor seu Deus, como requer este livro da aliança.
Olha que interessante, Josias primeiro faz uma convocação, faz uma leitura, faz uma aliança de compromisso com Deus, e faz o povo fazer uma aliança de compromisso com Deus. Agora o processo é de remoção, ele vai remover altares, ele vai remover a idolatria. A palavra do Senhor fala assim, que ele vai tirar os sacerdócios e vai trocar, porque aqueles sacerdócios, eles estavam corrompidos com prática pecaminosa. A Bíblia vai dizer que ele tira as prostitutas que estavam ali oferecendo holocausto a Deus, a Baal, a Ácera. Ele vai remover essas prostitutas, ele vai começar a trazer um estado de civilidade para aquela população, uma direção de entrega, uma direção de renúncia, que aquele povo agora vai ter na presença de Deus. E agora o cenário é de bênção, porque ele vai trazer a celebração da Páscoa, que já não era comemorada da maneira correta há muito tempo. Então ele vai trazer de volta essa festa. Você, assim, só para conjecturar, para a gente entender, você imagina, ao longo dos anos, aqui no Brasil, proibirem o Natal, né? No Natal não precisa fazer o Natal não significa nada. E aí de repente chega um Josias da vida e fala, vamos fazer o Natal, tal, resgatando festas que trazem um sentimento paternal, trazem um sentimento de séculos, e que permeia até os dias de hoje. Então esse era o sentimento que as pessoas estavam vivendo, porque elas estavam se reconectando com uma geração patriarcal, e que havia se perdido ao longo dos anos, pelo misticismo, pela religiosidade que também tinha, né? E por questões também de idolatria. Aqui diz, a Páscoa não havia sido celebrada desta forma, desde o tempo em que os juízes governavam Israel, nem nos dias dos reis de Israel e de Judá. Mas no 18º ano do reinado de Josias, a Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Então, após um momento de concerto, irmãos, há um momento de festa, há um momento de júbilo. Nós como reis do nosso tempo, né? Reis da nossa época, dos nossos dias, seja da nossa família, do nosso lar, do nosso trabalho, da nossa igreja, podendo ser a diferença e atuar como alguém diferente, quando nós passamos por esse processo de entrega, por esse processo de renúncia, de rejeição daquilo que não é agradável a Deus. Então agora nós entramos num estado de festa, um estado de alegria. Alegria porque Deus tem nos contemplado, alegria porque temos nos posicionado, alegria porque o Senhor tem se manifestado em nossas vidas. Agora, olha o que diz lá em 2 Reis, capítulo 23, versículo 25. Nunca antes houve um rei como Josias, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, e obedecesse a toda a lei de Moisés. E nunca mais houve um rei como ele. Nunca mais houve um rei como ele. Irmãos, a entrega, ela tem o seu benefício. Eu estava vendo uma analogia muito interessante do filme Matrix, o primeiro filme do Matrix, que, diga-se de passagem, é um dos melhores. E o Neo, o personagem principal, ele vai ter um momento que ele vai ser confrontado, e apresentam duas pílulas para ele de cores diferentes. E uma pílula, se ele tomasse ela, ele ia voltar para a vida dele normal. E a outra pílula, se ele tomasse, ele ia ter a mente dele aberta, ele ia viver um novo tempo na vida dele. E no cenário bíblico, trazendo para a palavra de Deus, essas pílulas são oferecidas para nós todos os dias. E quando nós decidimos tomar um passo de transformação na presença do Senhor, então acontece como o Neo, que ele nasce de novo, e ele começa a ver o mundo por uma outra janela, por uma outra perspectiva, e ele começa a experimentar coisas diferentes, ele começa a viver e a ter poderes, e na presença de Deus nós experimentamos isso, irmãos, quando nós nos relacionamos, quando nós buscamos. Então eu não quero que seja uma exceção quando nós lemos aqui no versículo que nunca antes houve um rei como Josias.
e nunca mais houve um rei como ele. Eu quero que nós possamos ser a diferença como Josias foi, que nós possamos ser e fazer a diferença. Sabe, eu estava em casa e me maravilhando com o Senhor em oração, e Deus falava assim para mim: filho, observe, porque eu tenho dado coisas diferentes para que você possa fazer. E você sabe, irmão, isso é alegria no meu coração, porque é terrível quando você tem que fazer mais do mesmo, quando você é só uma cópia de uma geração. E eu não quero ser uma cópia de uma geração. Nós temos espelho, nós temos mentores, mas nós queremos ser melhores que os nossos líderes. Nós queremos fazer mais, nós queremos fazer diferença, nós queremos impactar essa geração. Por isso nos importamos com as mídias sociais, por entender que essa é uma ferramenta para esse novo tempo, e que é necessário nos adequarmos a ela. Bom, nós líderes podemos viver uma vida santa em nosso particular, mas se não confrontarmos os altares de pecado dentre o povo, haverá consequências, e o resultado será similar ao dos reis listados anteriormente. Podemos ter sucesso a curto prazo, mas não acabará bem. Tudo ocorre bem no início para alguns dos reis que não confrontam a desobediência de seu povo, mas eventualmente foram pegos por sua falta de liderança. Se escolhermos esse caminho sem confronto de pregar o evangelho, acabaremos como idólatras que acreditam que não estão certos diante de Deus. Basicamente estaremos expondo a nossa comunidade à criptonite espiritual. Então, quando não nos posicionarmos, nós acarretamos uma situação muito drástica, porque, como eu disse, nós já tomamos a pílula do conhecimento, nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo, não somos mais coitados que não tem conhecimento. Não, nós temos conhecimento, e com esse conhecimento eu tenho uma responsabilidade, e com essa responsabilidade eu tenho um caminho a ser trilhado, e se eu não trilho esse caminho, eu estou consciente que haverá consequências. A palavra fala que o caminho que leva a Deus, ele é estreito, e o caminho do adversário é uma porta muito larga, é uma porta de facilidades, é uma porta de conforto, é uma porta que aparentemente se torna tranquila para você entrar nela, mas ao longo do tempo vem o resultado. Ao longo do tempo a conta ela chega de tudo aquilo que às vezes deixamos de fazer, ou situações que deixamos para lá e não queríamos nos posicionar, e você sabe que Deus estava falando no teu coração: se posiciona, fala, diga algo, libere uma palavra de transformação, e nos calamos, não deixamos de falar na hora que deveria falar. Bom, eu peço que Deus lhe revele a sua esfera de autoridade e lhe dê sabedoria sobre como assumir responsabilidade pela santidade nessa área. Escreva o que ele lhe disser e depois trace um plano para executar. Isso é muito interessante, eu anotei para não esquecer de comentar isso com vocês. Como é importante às vezes nós anotarmos as coisas, né? Aqui na conferência a gente trouxe papel e caneta, nem todo mundo anotou, mas é importante a anotação, é importante você frisar os pontos. É importante um cronograma. Às vezes a gente está perdido na vida. Faça um cronograma diário, o horário que você vai acordar, as atividades que você vai fazer. Tudo isso é importante. Faz um favor, chama a Nicole para o culto, por favor. Então tudo isso é importante, é fundamental no processo, irmãos. Nós precisamos estar conectados com essa verdade e usar as ferramentas necessárias para trilharmos esse caminho. Então, se estamos com dificuldade em algum aspecto, um papel e caneta pode ajudar. Tremendo, né, irmãos? Eu queria que vocês se colocassem em pé, nós vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nos colocamos em Tua presença, Senhor. O Senhor tem nos dado estratégia, o Senhor tem nos dado discernimento, e eu peço que o Senhor continue nos equipando aqui na igreja do Jaraguá, continua nos ensinando, continua nos direcionando, Senhor, porque nós não queremos ser cristão por rótulo, por moda,
mas nós queremos ser cristão verdadeiro, nós queremos praticar esse evangelho, nós queremos viver esse evangelho na intensidade, Senhor. Nós queremos mergulhar nessa verdade bíblica e externar isso, Pai, e materializar isso, Senhor, e fazer com que a nossa aparência seja transformada por aquilo que lemos e confiamos e cremos. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nos aperfeiçoa, Senhor. A Tua palavra fala para não nos conformarmos com esse mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento. Pai, nós aceitamos essa renovação, nós aceitamos essa atualização, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo, nos moldando, nos ensinando, nos direcionando, Pai, para que nós possamos sair, Senhor amado, de um ciclo vicioso de vida, podendo romper uma bolha espiritual que se formou em nossa volta, e poder viver realmente algo a mais na Tua presença, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós não queremos ser somente ouvintes da Tua palavra, mas praticantes da Tua palavra, Senhor. Nós queremos praticar ela, Senhor, diariamente em nossas vidas. Portanto, nos ajuda, nos anima, nos fortaleça, para que nós possamos fazer isso, para que nós possamos entrar nessa direção, nessa perspectiva, meu Pai, em o nome de Jesus Cristo. Deus, eu oro, Senhor amado, ao Senhor nessa noite, Pai, abençoando a vida de quem nos assiste, abençoando a vida de quem está aqui na igreja, Pai. Vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós, Senhor Jesus. Oh Deus, como diz a palavra no livro de Efésios capítulo 6 versículo 10, venha nos revestindo com as armaduras celestiais, para que possamos lutar contra os principados e potestades nas regiões celestes, Senhor, porque nós entendemos que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra, Senhor, ações diabólicas do mundo espiritual. Portanto, vem sobre nós, Senhor, nos ajuda, para que nós possamos influenciar pessoas, para que nós possamos iluminar pessoas, Senhor, para que nós possamos compartilhar do amor de Cristo com outras pessoas. Nos proporciona isso, nos dê isso, Senhor. Nós queremos almas, nós queremos, Senhor, nos transformar em reis sobre essa terra e fazer a diferença, Senhor, em nome de Jesus, na vida de pessoas. É o que nós oramos. Obrigado. Amém, Jesus. Glória.